Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá porque tem muita coisa rolando nos corredores do estádio Beira-Rio, um documento para ser enviado junto à mesa diretora do Conselho Deliberativo, fazendo uma moção de perda de confiança na gestão executiva do clube. Pode ser o início de mudanças na administração colorada, o bastidor político e as movimentações, uma reunião almoço para definir processos e atitudes para com Alessandro Barcelos e seus pares, e ainda também uma entrevista coletiva de Alan Patrick e de Gabriel Mercado, os líderes do grupo chamando a responsabilidade e principalmente conclamando a torcida para a partida diante do Bahia agora no estádio Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve também no canal, ativa a notificação, tem o sininho do lado ali do inscrever-se, tá? Mais o like, o compartilhamento, importantíssimos para os conteúdos e para o meu trabalho. Quero mandar um abraço para o Carlos Serapião, que foi o primeiro vencedor do Clube do Ernest, o primeiro ganhador do sorteio em que agora, né, toda terça, quinta e sábado, tem prêmios exclusivos aqui pra galera que é do Clube do Ernest. Ganhou uma caixa de ferramentas da Tramontina na faixa, disponibilizada pela Autopeças OK, uma das minhas parceiras aqui do canal, tá? O Clube do Ernest tá aqui na descrição, tem um link. Tu pode ir ali e te inscrever, fazer parte também. Agora nesse final de semana tem pizza para toda a família agora, curtir, né? Um sábado à noite com uma pizza da O Barão Pizzaria. Semana que vem tem Powerbank, semana que vem tem Vale Compras na Cadilis Poker, na Arcadame. Vai ter também hotel em Santa Catarina, vai ter óculos da Orro, Sol e Grau. Cara, tem muita coisa bacana no Clube do Ernest. Vai lá, te registra, te cadastra e vem aproveitar aí não só as notícias do Internacional, mas essas barbadas das lojas, estabelecimentos e também restaurantes aqui em Porto Alegre, beleza? Bom, gente, olha só, foi marcado uma entrevista coletiva hoje, ao final da tarde. Alan Patrick e Gabriel Mercado falarão aos jornalistas e, obviamente, à torcida colorada sobre o momento do Inter, sobre questões envolvendo vestiário, sobre o porquê o Inter, neste momento, é um postulante à Série B de 2026. O jogo de ontem entre Santos e Palmeiras foi benéfico para o Internacional. Se a gente olhar a tabela, a gente está vendo que o Inter ainda mantém os 3 pontos de diferença em relação ao 17º colocado, e mesmo que perca o jogo agora, o Santos teria que fazer talvez retirar, né, uma baita de uma desvantagem em saldo de gols, porque nessa 33ª rodada o Inter enfrenta o Bahia, agora no sábado, 18 horas e 30 minutos, e o Santos enfrenta o Flamengo no domingo no Maracanã. Então me parece um tanto claro que mesmo que o Santos consiga fazer uma vitória diante de um dos líderes do campeonato, né, o Flamengo hoje é o segundo colocado com 65 pontos, 3 atrás do Palmeiras, não vai fazer uma goleada em pleno Maracanã. Então, me parece que nessa rodada o Inter não entra na zona de rebaixamento. Claro, pode acontecer ainda vamos dizer, o Vitória venceu o seu jogo, o Vitória ainda joga contra o Botafogo também no domingo. Então, vai a 37, o Inter iria à 16ª colocação. O máximo que poderia acontecer é empatar em pontos com o Santos, 36-36. E aí sim, né, a gente vai para agora a parada FIFA, nessa questão aí desse limbo do Z4. Mas ontem aconteceu uma reunião almoço de alguns conselheiros do Internacional que estão pensando em medidas para tentar ajudar o clube e a fiscalizar não só mais ainda a gestão do Alessandro Barcelos, mas também o departamento de futebol como um todo. Está sendo redigido um documento que vai ser enviado à mesa diretora do Conselho Deliberativo, e esse documento, ele se chama, vou pegar aqui embaixo direitinho para não errar o nome, tá? É um documento, é uma moção, que eles chamam, de fiscalização especial com perda
de confiança na gestão executiva. Esse documento está sendo enviado ao presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional, que é o Gustavo Jurgen, filho do Sérgio Jurgen, que também já foi presidente do Conselho, e fala em cima, né, de fundamentos nos artigos do Estatuto do Internacional que a iniciativa decorre da perda de confiança institucional na condução administrativa e financeira do clube, pelo qual o Conselho de Gestão, diante do quadro de desequilíbrio financeiro, desorganização orçamentária e deteriorização esportiva, está amplamente verificado ao longo do exercício de 2025. Eles justificam, né, várias questões ali, como, por exemplo, a triplificação da dívida do clube, atrasos e obrigações contratuais e operacionais, comprometendo a credibilidade institucional e também a capacidade de investimento em 2026, o descontrole orçamentário e a ausência de cumprimento de metas financeiras, os resultados esportivos comprometidos gravemente com o time principal, né, figurando aí na zona de rebaixamento, a falta de transparência na execução orçamentária em alguns contratos relevantes, em algumas contratações relevantes, inclusive, né, incluindo consultorias, convênios, projetos, desordem institucional, uma série de outras questões aí que eles colocam em cima de propostas, tá? E que, claro, né, a partir disso, eles, em cima de uma lista de conselheiros que vai assinar, deve ter ainda uma resposta na próxima semana. Ainda não se sabe se fariam o protocolo nessa sexta-feira ou na segunda-feira, uma vez que o jogo contra o Bahia é de extrema importância, mas esse documento ele começa a dar uma noção para quem está de fora de como dentro do clube está sendo vista a eleição ou a gestão do presidente Alessandro Barcelos. Tinha falado para vocês aqui num conteúdo ontem que ele seria talvez indicado, né, ou seria talvez aconselhado a renunciar do último ano de mandato. Isso não vai acontecer. Tá? Mas a partir dessa moção aí se começa a entender o quanto o ambiente dentro do clube está bélico e o quanto o ambiente dentro do clube também está, né, buscando uma alternativa, seja para uma fiscalização um pouco maior, seja para não ter, vamos dizer assim, o isolamento do futebol, o isolamento do presidente Alessandro Barcelos, o isolamento até mesmo do seu par, que hoje é o José Olavo Bisol. Se fala muito de que há uma pressão muito grande também para a demissão do André Mazzucco e também a saída de outros integrantes do departamento de futebol. E aí aqui eu coloco o D'Alessandro e também o Bisol. Só que assim, eu não acredito, tá, que o Bisol vai ser demitido, destituído do cargo, porque tem várias questões políticas, principalmente essa, uma vez que o presidente ele não pode perder a sua base aliada, porque se já está difícil com essa moção de oposição e tudo mais, tu imagina perdendo a base aliada. O D'Alessandro, querendo ou não, é um escudo da direção. Não que o D'Alessandro está se propondo a ser isso, mas ele, indiretamente, ele acaba sendo. Porque quando ele vai no microfone, ele tem uma fala forte, ele tem uma fala que a torcida ainda demonstra credibilidade. Então o único que pode daqui a pouco estar correndo o risco é o André Mazzucco. E isso a gente já vem falando aqui em outros conteúdos do momento, tá? Aliás, se tu pegar e dar uma olhada lá no canal do Bruno Volto, ele também fala da descredibilidade da gestão. Tá aqui em cima. Dá uma olhada no conteúdo que ele gravou e vai lá, aproveita, inclusive te inscreve no canal dele, né? Dá essa força também, porque é um cara sempre que tem muito para falar do nosso Colorado, tá? Hoje vai haver uma entrevista coletiva do Alan Patrick e do Gabriel Mercado, em cima da falta de credibilidade justamente de alguém da direção. Vão os líderes do grupo, o capitão e talvez hoje o cara com mais renome, para uma coletiva, para um bate-papo com os jornalistas, para poder ser questionados, para poder dizer para o torcedor, para ainda acreditar e tudo mais, aquela coisa. E, obviamente, né, mostrar que os jogadores, mostrar para o torcedor que os jogadores não estão alheios à realidade. Aliás, essa questão de estar alheio à realidade, muita gente me fala sobre a importância do presidente
Giovanni Luiz e o quanto ele poderia fazer alguma mudança hoje no clube. Gente, assim, ó, o Luiz, ele vai ser um player da próxima eleição. Não como candidato, talvez, mas sim como um apoiador do candidato do Movimento Intergrande, que deve ser o Roberto Melo. E que ele vai sim, né, para o pátio, ele vai sim para os ambientes de consulados, vamos dizer, as festas consulares, os encontros consulares, que claro, eles buscam os votos, eles buscam falar com as pessoas, mostrar o porquê que tem que votar novamente no Roberto Melo e não num candidato da situação, ou de repente uma terceira via que está se apresentando aí como o Leonardo Aquino, o filho do José Aquino Flores de Camargo, que foi o candidato que o presidente Alessandro Barcelos derrotou na primeira eleição, em que ele vence para ser o mandatário colorado. Enfim, os movimentos do tabuleiro de xadrez da eleição vão acontecendo. O Giovanni, ele não vai entrar num pleito. Se fala que ele tem problema de saúde na família, ele mesmo também não está tão bem de saúde, a família, o filho e as pessoas próximas não gostariam que ele fosse para um pleito que é desgastante, que é de muita pressão de redes sociais, pressão até mesmo de microfone, de debates e tudo mais. O Luigi, se o conselho, por exemplo, se reunisse e buscasse um consenso para ele ser aclamado presidente, talvez ele aceitasse. Mas para um pleito, para ir para uma eleição, é um tanto difícil ele participar. Eu recebo essa pergunta muitas vezes aqui no canal, no Instagram, e claro, né, velho? Tô trazendo essa informação de bastidor para vocês aqui, para vocês entenderem mais ou menos o que pensa o Giovanni Luiz. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que a KTO é a minha parceira e claro, né, velho, tem o melhor da plataforma para te oferecer. Te registra para dar essa brincada, tem o link no comentário fixado. Cara, a KTO, cada jogo é único e ela tá lá te esperando para os jogos do Campeonato Brasileiro, as principais ligas do futebol mundial. Tem também, obviamente, a NFL, a NBA, tem tênis, tem vôlei, cara, tem muita coisa legal lá na KTO. Aproveita, kto.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos e brinca com moderação e responsabilidade. Tamo junto, um forte abraço. Tchau.